tópico de agora são as definições de meditação no pensamento oriental. Uma definição assim, que é bem interessante, que está no livro O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é um livro que eu super recomendo, que eu altamente recomendo para vocês, é: meditação é ação na inação. Isso significa de você estar totalmente inteiro, presente naquilo que você está fazendo. Só que isso não é algo que se faz, é algo que você alcança a partir do trabalho árduo. Basicamente é um estado de espírito. E quando esse estado de espírito meditativo é alcançado por você, você faz isso de uma maneira muito fluida, muito espontânea, de uma maneira que se torna uma inação. Então, a meditação se tornando espontânea, ela é uma ação na inação. Porque ela é um tipo de inação, é um tipo de não fazer, é um estar. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo coisas. Então, é a ação de se tornar inativo, ou é a ação de não fazer nada. Tá? Precisamos desse paradoxo para conseguir ver uma coisa mais profunda do que o pensamento binário. Além disso, tem muitos outros tipos de meditação, tem alguns equívocos que eu gosto de falar, como o equívoco clássico, que é meditar é não pensar em nada. Não, meditar não é não pensar em nada, porque não pensar em nada é um pensamento. Não estou pensando em nada. Meditar não é uma coisa boba também, como as pessoas fazem. Eu vou simplesmente estar no aqui e agora. Não é tão simples assim. Se fosse assim, todas as pessoas fariam isso. E nenhuma pessoa teria uma doença psicológica, teria ansiedade, teria estresse ou tristeza. Se fosse tão simples fazer isso. Não é apenas uma questão de estar no aqui e agora, ou não é uma questão de não pensar em nada. É muito mais do que isso. É o resultado de um treinamento da mente. Então, quando começam a aparecer os resultados do treinamento da mente, que basicamente é o treinar a concentração, treinar a atenção plena, treinar a compaixão, você começa a experimentar um estado de clareza, aonde você simplesmente está além daquilo que são os pensamentos, está além daquilo que são as emoções, e ao mesmo tempo está naquilo que são os pensamentos e está naquilo que são as emoções. Tá? O mais interessante que os professores do Zen, os mestres Zen falam é, ao invés da gente ficar tão preocupado com os dedos, com as definições, com os rótulos, a gente tem que se preocupar em olhar para a lua. Ou seja, ter a experiência da meditação, experimentar a meditação e ver como explica. Porque ela é explicada de várias maneiras em distintas escolas, que nem a gente vai ver agora. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma experiência. São seres humanos tendo essa experiência. Definições assim que são bacanas é que as técnicas, os métodos, as teorias, é aquilo que eu falei, são um dedo. E a experiência da meditação, o estado de meditação é a lua. No provérbio chinês que eu gosto muito, que é: um homem aponta para o céu, o tolo olha o dedo e o sábio vê a lua, a gente percebe que o foco é a lua. É o estado meditativo, é a comunhão com o cosmos, é a consciência cósmica, é a fusão do eu pequeno com o eu maior, como você quiser chamar. Mas esse é o foco. A minha definição da meditação. Para mim, a meditação é um tipo de técnica, um conjunto de procedimentos que objetivam o alcance do estado meditativo. Então, todos esses fazeres, essas ações, é a meditação. Toda a técnica, tanto procedimento, passo a passo, é a meditação, ou técnica de meditação. E o estado meditativo é um nível de ser, um estado consciencial, mental, caracterizado pela presença mental, relaxamento, compaixão, desidentificação com os objetos, fluidez de momento a momento e aumento da eficiência das capacidades físicas e mentais. Ou seja, é uma coisa complexa, mas diz respeito a um estado especial de ser que a pessoa alcança pelo treinamento da mente. Aí você pode estar pensando, tá, ok, a pessoa alcança uma vez isso aí e é definitivo? Não. É uma coisa que a pessoa alcança e no início ela alcança por milésimos de segundos. Depois ela vai aumentando até um dia que todos esperamos que ela consiga viver a vida dela e se manter nesse estado meditativo sem nenhum esforço. As características que eu comentei antes, que eu falei bem rápido na definição, do estado meditativo, que são importantes para a gente pensar.
O que marca o estado meditativo? A presença mental, ou seja, a sua mente estar presente e não estar necessariamente pensando sobre algo. É a mente alerta sem necessariamente estar voltada para algum objeto, simplesmente estando alerta para ela e para a realidade. O relaxamento do corpo e da mente, a compaixão, que é a empatia ou um sentimento de você querer diminuir o sofrimento nos outros seres, a desidentificação com os objetos mentais e físicos, você não está vinculado com alguma coisa, você está simplesmente além dessas coisas, observando elas, a fluidez de momento a momento, ou seja, você está presente na impermanência e nessa movimentação de momento a momento, e o aumento da eficácia das capacidades físicas e mentais. Esse último item é muito comentado quando a gente fala da meditação, por exemplo, no Zen, que existiam e existem até hoje, né, os artistas marciais Zen, que são capazes de proezas muito além das proezas normais, porque se mantêm no estado meditativo. Na esgrima, no arco e flecha, no yoga também você percebe isso, né? Pessoas que conseguem elevar suas capacidades físicas por se manter no estado meditativo. Podemos dividir os métodos de acesso ao estado meditativo ou a meditação, se a gente pensar de uma maneira mais ampla nessa definição, em dois grandes grupos. Essa é uma classificação bem interessante que existe no Visuddhimagga, que é um livro importante para o budismo, que o Daniel Goleman traz no livro Mente Meditativa, que é a via da concentração ou da unidirecionalidade do pensamento e a via da atentividade ou da atenção plena. Na via de concentração, a gente precisa se concentrar nos objetos e ter apenas uma coisa em mente e desenvolver essa capacidade de pegar nossa concentração vulgar, que é de 20 segundos, 10 segundos, e elevar isso até conseguir 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Ou seja, treinar nossa concentração. Alguns objetos que são usados para o treinamento da concentração: respiração consciente, respiração rítmica, movimento do corpo, objetos mentais, palavras e imagens. Existem muito outros, mas esses são os mais comuns. Já a via da atentividade é você se preocupar em manter a sua mente alerta a todos os objetos que surgem, não necessariamente focando naquilo que você escolheu. Você está simplesmente aberto e atento. E esse é o seu exercício, o exercício da atentividade. Alguns objetos que são escolhidos para começar, porque você precisa de um objeto para ir ampliando a sua atenção. Respiração, sensações, objetos mentais, sentidos, meditação global, atenção plena global ou aberta. Qual que é a diferença das duas? A diferença das duas é que na concentração você está focando a sua atenção num objeto. E na atenção, você está focando a atenção na própria mente. Ou seja, você está tentando manter a sua mente alerta, atenta, e não dirigir ela a algum objeto específico. Interessante também essa frase do Blofeld, que tem vários livros interessantes, entre eles o do taoísmo, que eu gosto muito. Na Ásia Oriental, a noção de um ser supremo essencial para todas as religiões ocidentais costuma ser substituída pelo estado supremo de ser, perfeição impessoal, onde os seres, inclusive o homem, estão separados apenas ilusoriamente. Isso diz o quê? Que a ideia é que o ser humano pode desenvolver suas capacidades, pode desenvolver a sua mente num ponto totalmente transcendental, aonde ele compreende mais profundamente o cosmos, está totalmente ligado com o pensamento do Extremo Oriente, da Ásia Oriental. Então, por isso que para as pessoas que vivem lá, praticar a meditação é uma coisa que é mais plausível, é mais lógica do que para as pessoas que vivem no Ocidente. Basicamente assim, na nossa cultura ocidental, a nossa ideia é que para a gente alcançar, isso uma ideia religiosa, mitológica, para a gente alcançar a libertação, ou um paraíso, ou um estado de perfeição, uma vida melhor, a gente deve se esforçar para agradar, ou para satisfazer, ou para se relacionar com um ser superior, que seria um Deus. Já no pensamento oriental, em geral da Ásia Oriental, ou seja, nas escolas de meditação, que eu vou comentar já,
A ideia de libertação ou de transcendentalidade do ser é que ele desenvolvendo as suas capacidades, ele vai chegar num ponto que ele vai se tornar um ser transcendental. E ele vai deixar de ser uma pessoa comum e vai se tornar algo superior. E esse é o caminho de cada um, é um caminho individual, que cada pessoa vai fazer por si mesmo, de partir da sua subjetividade e da sua solidão e se ampliar até estar em contato e participar dessa vida cósmica que é o nosso universo. É algo bem mais plausível para a meditação. Pensamento oriental, gente, que é o tópico nosso, porque o nosso curso é meditação e pensamento oriental, né? Pensamento oriental é o conjunto de ideias, princípios e conhecimentos relativos à vida e ao viver, que possuem como pilar central a promoção do estado meditativo e o despertar da consciência. Então, se a gente pegar as escolas do Oriente e focar naquelas do Extremo Oriente, do Oriente, né, que possui o foco na meditação e no despertar da consciência, a gente vai chegar perto disso que a gente vai estudar no curso e do que eu defino como pensamento oriental. As escolas de meditação do Oriente, que eu mais vou focar e que eu mais foquei nos meus estudos e que eu considero que tem muitos benefícios para quem estuda e pratica meditação, mindfulness, é o budismo e o budismo zen. Eu coloquei os dois juntos porque o budismo zen, o zen acaba necessitando do estudo do budismo porque você tem o pensamento budista por trás do zen, o yoga e o taoísmo. Só voltando aqui numa questão, gente, eu falei das definições de cada um deles para a meditação, e é importante vocês saberem também, vocês vão encontrar isso, a gente vai estudar isso com o tempo, que é, todos os três vão ter definições ligeiramente diferentes do que é a meditação, mas todos os três vão ter um foco na meditação. Então o Zen, ele vai chamar a meditação daquele momento onde você se liberta das amarras da mente, do pensamento ordinário, e você aprofunda na vacuidade, no momento presente, no não fazer. Você simplesmente sai da mente ordinária e vai para um estado de não pensar, de não mente. Ou simplesmente Zen. Zen significa isso, significa estado meditativo ou meditação profunda. O Yoga já vai entender a mente como dhyana, né? Aqui eu estou falando principalmente do Raja Yoga, do Ashtanga Yoga. O que é a meditação enquanto dhyana? O dhyana é um estado de não pensar, é até a origem da palavra Zen, a gente vai ver, né? É um estado de não pensar, é um estado de contemplação profunda, onde a mente está rumo ao Samadhi, está rumo à penetração profunda da realidade. E ela já não está mais no pensamento ordinário, ela está numa expansão da mente, e ela está realizando a possibilidade de transitar entre um eu vulgar, que seria o nosso cérebro, o nosso pensamento, e um eu maior, que seria o Atman. E a partir dessa experiência, ela vai realizar a meditação, ou dhyana, ou samadhi. No taoísmo, a meditação vai ser muito parecida com o Zen, ela vai ter influência no taoísmo, vai ter bastante influência no budismo também, que é esse estado onde a pessoa não está na mente, ela está além da mente dela. E nisso ela consegue permanecer a partir da espontaneidade e a partir da ação da inação. Então ela vai agir para nessa espontaneidade ela se manter além dos pensamentos dela, totalmente presente, natural, relaxada, expandida. Tá? Então o Zen vai ter a não-mente como definição de meditação, o Yoga, a transcendência da mente, ou o alcance do Samadhi como uma definição de meditação, e o taoísmo, o Wu Wei, ou ação da inação, ou o aprofundamento na natureza da realidade, no Tao, como definições de meditação. Então, o que é isso, gente? É que nem o Daniel Goleman fala, são roteiros, são caminhos diferentes para chegar na mesma meta, no mesmo objetivo, que é a transcendência ou a expansão da mente. Tá? Os nossos pilares, a gente tem um pilar mais relacionado com o pensar, para a gente conseguir ir além das nossas crenças e além de algumas distorções culturais e até de compreensão que a gente faz. No parar, a gente vai começar a dominar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo,
para conseguir aquietar e acalmar ela, que vai ser uma coisa muito boa no estado meditativo. E no movimentar, a gente vai começar a aprender a fluir, a se movimentar, a mexer o nosso corpo e a nossa mente, e a partir disso, trabalhar com o estado meditativo. A bibliografia dessa parte agora das definições que eu enfatizo para vocês é o taoísmo, a busca da imortalidade. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem vários livros aqui. Aqui, esse livro muito bom, livro antigo do Blofeld que eu comentei, né? A essência dos ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh, a mente meditativa, que não está aqui, deixa outro lugar, e a arte cavaleiresca do Zen, que eu acho que ela está aqui, esse livro. Não está aqui, mas depois eu mostro para vocês. Mas enfim, essas são as 4 bibliografias que eu recomendo para vocês estudarem definições de meditação. Fora isso, usem livros, assistam palestras no YouTube. Tem várias definições, mas tentem enxergar além, gente, do que de uma definição conceitual do que é meditação. Tentem sentir o cheiro da meditação, o sabor da meditação e buscar isso através de pequenas experiências, como você tentar respirar e aprofundar no momento presente, como você contemplar alguma coisa que você gosta, uma música, ir pelos sentidos para uma plenitude maior e começar a sentir esse cheiro do que é o estado meditativo, que é algo profundo, longo, transcendental, que vai ser alcançado a partir dos estudos e treinamentos de vocês. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado.